Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 16, do versículo 21 ao versículo 22. Estando o povo na expectativa, e pensando todos nos seus corações que talvez João fosse o Cristo, João respondeu, dizendo a todos: Eu, na verdade, batizo-vos em água, mas virá um mais forte do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia dos seus sapatos. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ora, aconteceu que, recebendo o batismo, todo o povo, batizado também Jesus, e estado em oração, abriu-se o céu, e desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és meu filho dileto, em ti pus a minha complacência. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós estamos diante do batismo de Jesus, e você olhando para o batismo de João Batista, que ele veio preparar o caminho, aqueles caminhos tortuosos, né? Então o caminho que esse preparar o caminho era anunciar, denunciar o pecado, né? Então João Batista, ele denunciava o pecado, ele fazia com que aqueles corações endurecidos, o povo de Israel, acolhesse a verdade e parasse de ficar somente diante das leis e se omitindo do seu próprio eu, do seu próprio pecado, e ali fazia eles enxergar, como ele fez a Herodes, né? Aonde que ele denunciou o pecado, mas foi arrancado a sua cabeça por esse motivo. Mas João Batista não deixou de preparar o caminho, que é esclarecer o pecado. Mas então, se João Batista fez isso, e ali ele pregava, anunciava, ele batizava, né, diante da redenção dos pecados, então por que motivo Jesus entrou na fila e foi batizado? Então Nosso Senhor tinha pecado? Então tem uma explicação muito óbvia por isso, para que a gente possa entender. Mas antes eu quero ler aqui o que os santos dizem sobre esses versículos, né? Ele vos dará o Espírito Santo. Acrescentando o fogo, mostra o poder da graça. Assim como Cristo chama a graça a água, mostrado pelo valor da água e a pureza que resulta dela, e a imensão consolação que produz nas almas capazes de recebê-la, João, pela palavra fogo, exprime o fervor e a retidão da graça, bem como a destruição dos pecados. Então ele começa a mostrar que teria um que destruiria todo o pecado. O pecado não dominaria mais a morte. Diante da morte nós teríamos a vida eterna. Então esse é um já simbolizando ali a redenção dos pecados. Por isso que o Espírito Santo, todo o mover da Nosso Senhor, ele vem como esse fogo abrasador. São Beda. Pela palavra fogo pode-se estender também o Espírito Santo, porque incendeia pelo amor e ilumina pela sabedoria os corações que enche. Por isso os apóstolos receberam o batismo do Espírito com a visão do fogo. Há aqueles que explicam essas passagens dizendo que nos presentes somos batizados no Espírito, mas no futuro seremos batizados no fogo. Aqui tem dois ensinamentos da igreja com os santos. Agora eu vou pegar mais um ensinamento que aqui deixa muito claro para nós. Onde que nós vamos fazer uma perguntinha em cima do nosso lecto divino agora, tá? Jesus não tinha pecado, certo? Então nós vimos aqui que João pregava arrepender, fazer penitência. O que significa para nós a palavra penitência, né? É você se arrepender realmente do teu pecado e fazer algo. Seria uma restituição. Eu me arrependi de todo o meu coração. Então isso que João fazia. Eles enxergavam o pecado, denunciavam o pecado para que ele se arrependesse. E Jesus não tinha pecado. Então para que Jesus se batizaria? Olha só, irmãos,
que significado importantíssimos para nós católicos, apostólicos romanos, e nós temos que assumir essa palavra hoje, no batismo, hoje que estamos vivendo esse momento do batismo de Jesus. João Batista promovia batismo de arrependimento dos pecados. Por que então Jesus quis ser batizado por João? Uma resposta que eu queria saber. Jesus quis entrar na mesma fila dos pecadores, não porque era pecador, mas para resgatar os pecadores, para nos salvar. Ele mergulhou nas águas do batismo precisamente para santificá-las. Então foi ao contrário, a fim de que fôssemos purificados ao mergulhar nelas. Assim, o batismo se torna no meio pelo qual somos santificados e nos tornamos filhos de Deus. Então essa é a graça da redenção dos pecados. Nós somos batizados quando criança, para que nós sejamos de criatura, filhos amados de Deus, aonde que rompeu todo o pecado. Então quando nós somos batizados quando criança, nós somos chamados filhos amados de Deus. Passamos de criatura, o pecado original de Adão e Eva, que corrompeu a humanidade, foi restaurado pela graça do nosso Senhor. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Os batizados são filhos. No caso dos pais, porque esperaram os filhos crescer para batizá-los, agora vem para nós. Todos nós, assim como Jesus, ouvimos no batismo: Tu és o meu filho muito amado. Olha que lindo, irmão. E é uma palavra que a gente tem que tomar posse na nossa vida e permanecer no aquecer do fogo do Espírito Santo. Então ali quando nós somos batizados, nós recebemos essa adoção filial e ao mesmo tempo nós recebemos a graça de estar cheio do Espírito Santo. E então por que nós convivemos com o pecado? Porque nós vamos permitindo que o pecado vai adentrando o próprio pai, a própria mãe, os próprios padrinhos, no ensinamento, na falta da correção, na falta de você educar corretamente, e aí o mundo também vem com a sua opressão. Mas aí, meu irmão, o aquecer do Espírito Santo, o fogo purificador, é diário, é no dia a dia, é com a palavra de Deus. O ato dos apóstolos ali vai dizer que eles estavam reunidos e receberam aquele fogo abrasador. Pedro, ao mesmo tempo, ele sai proclamando, e as palavras de Pedro eram tão puras e verdadeiras, cheias do Espírito Santo, que ele evangelizou ali 5.000 homens, 5.000 pessoas ao mesmo tempo. Então o mover do Espírito Santo, o fogo abrasador que vem caminhar conosco nessa vida, meu irmão, é para nos purificar. É onde que nós, com palavras e atitudes, nós demonstramos o verdadeiro caminho, sabe? E aí você vai vendo, eu estava vendo aqui também os santos, né, falando sobre isso, que aplainar o caminho, aqui vai dizer assim: com efeito todo aquele, São Gregório Magno, com efeito todo aquele que prega a fé verdadeira e as obras o que faz senão preparar os corações dos ouvintes para o que vem, formando pensamentos puros nos espíritos pelas palavras da boa pregação. Então quando nós fazemos como João Batista, ali preparando o caminho, é com palavras, é com a nossa fé e a nossa boa ação. Nós vamos preparar o caminho quando nós anunciamos a palavra dentro da nossa casa. Nós estamos preparando o caminho para Jesus. Como que eu preparo o caminho para Jesus dentro da minha casa? Como João Batista? Anunciando a verdade, sendo verdadeiro, buscando a Deus, vivendo a minha fé, sendo um bom exemplo e denunciando o pecado em nós pessoas. Então esse vai ser um bom exemplo do caminho com Jesus. De que forma? Vivendo a graça. Tu és o meu filho muito amado. Assuma essa palavra. Querido irmão, eu peço que você, nesse momento do batismo, que você viva o teu momento de batismo ainda quando criança. Ali você é acariciado, é amado por pessoas. Ali você recebe uma roupa, uma veste branca, quando criança, que simboliza que você está sendo vestido de Jesus. E a partir daquele momento ali você toma posse dessa graça na sua vida. Quando criança, sim, ainda inocente, mas liberto do pecado original. E agora eu digo para mim e para você: por que eu fico preso ao pecado se eu já fui salvo e liberto por Ele, pelo nosso Senhor Jesus? E agora você escuta: Tu és o meu filho muito amado. Sabe, irmão, quando eu falava isso, quantas pessoas não se sentem amadas? Porque quer buscar os prazeres da carne, quer buscar no homem, na sexualidade desregrada,
no adultério, na prostituição, na embriaguez, o caminho da verdade. Isso não é a verdade, isso é preenchimento carnais. E Jesus vem nos libertar dessa prisão domiciliar, que é os desejos da carne. Quantas pessoas vivem em volta disso? Nas drogas, na prostituição, no adultério, na sexualidade, no ter, buscando riqueza, e não deixa a sua alma ser amada, o teu corpo ser amado com dignidade, querido irmão. É quando você escuta essa voz: tu és o meu filho muito amado. Para de querer buscar o teu amor em pessoas. Mas, irmão, e o que é a maior graça? É quando você é preenchido por esse amor de Deus, e que você entende que a tua maior graça está unida a Deus, e você sentir o amor dele, você se sentir amado ou amada, e aí você vai ver que o amor vai ser diferente ao teu redor. Você vai começar a valorizar tantas coisas pequenas, e não vai se importar com deformações, com fofocaiadas, com mal dizer, porque você já tem o Espírito Santo movendo no teu coração, e você vai entender que você já tem o teu advogado, você já tem o teu defensor. No caminho das situações adversas que vêm, você está calmo, paciente, porque o símbolo da pomba que desce ali sobre Jesus simboliza a paz e a inocência. Então o coração que está cheio do Espírito Santo está em paz, o seu coração. E aí, irmão, irmã, eu já te convido a viver essa graça na sua vida, a viver essa graça no teu coração. Sinta a paz do teu Senhor, sinta o amor. Não precisa ficar irado, não precisa ser uma pessoa nervosa, não precisa ser uma pessoa que fica se preocupando com as coisas do mundo, o que estão fazendo para fulano, fazendo para ciclano. Cuida da sua vida e cuida do seu amor com Deus, porque aí você vai ser uma pessoa que não vai dar. Se você não vai dar um copo de café ou uma água para a pessoa, vai querer que ela te dê 10 copos, não. Vai querer elogios, não. Quando você ajudar alguém, você vai ser uma pessoa pacífica. Você vai ser aquela pessoa assim: eu estou ajudando porque eu gosto, porque eu amo. Eu estou fazendo uma boa ação porque eu amo. Eu estou vivendo isso aqui com meu esposo, com a minha esposa, mesmo que seja uma situação difícil, porque eu amo essa pessoa. Então, querido irmão, uma pessoa pacífica vai viver ali a paz no teu coração, vai lutar com Jesus. É uma pessoa que vai estar ali vivendo a graça do teu coração de ser um filho e uma filha amada. E aí o que eu quero me preencher mais? É com Deus, é buscar a presença dEle, é eu estar bem diante de Deus e depois amar o meu próximo como a mim mesmo. Como que eu vou amar meu irmão se eu não tenho amor dentro de mim? Se os meus prazeres são carnais, se eu não vivo segundo o Espírito Santo, o mover de Deus, a graça, planejando o caminho, renunciando, denunciando o pecado. Eu vivo aquela pessoa boazinha, mas não denuncio o pecado da minha vida. Eu não me uno a Deus. Eu não me uno ao mover do Espírito Santo, fogo abrasador, irmão. Sabe? E no purgatório, quem tiver essa graça, é esse fogo purificador que vai purificar aqueles pecados veniais, né? Aquelas cicatrizes que faltaram ser purificadas para eu estar na perfeição com Deus. Então, querido irmão, que esta graça santificante na minha vida seja uma graça completa, seja uma graça unida a esta palavra: tu és o meu filho muito amado. E isso foi proclamado para você quando criança, e tem que ficar no teu coração, tem que ficar na tua vida. E viver isso, querido irmão, na nossa vida é viver a graça de denunciar o pecado, de caminhar com o Senhor, ser cheio do Espírito Santo e viver a graça que nós temos todos os dias na Santa Missa: a redenção, a destruição do pecado. E ali é o fogo abrasador, é o Espírito Santo de Deus, o mover nos sacramentos, na doutrina cristã, na unidade com Cristo. Porque tu és o meu filho muito amado. Então, quando Jesus mergulha nas águas, abre para nós a purificação dessas águas, e aí todos nós somos convidados a viver essa graça. Tu és o meu filho muito amado. De ouvir essa palavra na nossa vida. Por isso, querido irmão, querida irmã, hoje com esta palavra, muitos corações estão parando de dizer assim: ninguém me ama. Ninguém me ama. Minha vida é um nojo. Para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Você já ouviu essas palavras, né? Quantas pessoas dizem isso? Querido irmão, querida irmã, maldito do homem que busca ou confia no próprio homem. Isso quer dizer para nós, em sentido figurado e ao mesmo tempo fixo no nosso olhar em Deus, que nós humanamente conseguimos amar pela carne, pelos prazeres, mas o verdadeiro sentido do amor
É aquele amor assim, ó, companheirismo, amigo, partilhado a palavra, vivido os momentos juntos como casais, né? Vivido o momento junto como pai e filho. Não é só carnais, por exemplo, eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou... Não, é momentos de prazeres da alma, é unidade. E como que você vai se unir se a pessoa não quer unidade? Aí, meu irmão, é rezar, suportar e viver a graça. Então, temos caminho com Deus? Temos muitos, mas é um caminho da perfeição. Ele vai te dar todos os meios de você suportar no amor, de você viver o amor, de você continuar caminhando. As dificuldades virão, virão. Coragem, filho, filha. Eu venci o mundo, Jesus disse isso nas suas palavras. No mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Se Jesus disse isso, por quê? Não é porque agora que eu estou aqui caminhando com Deus, eu não vou ter problemas. Esses problemas acabarão no céu. Eu creio nisso, eu acredito e todos nós já sabemos que é com Deus que nós estaremos unidos com Ele e venceremos todas as batalhas da nossa vida. Por isso, querido irmão, faça dessa palavra hoje, toma posse da tua vida, renunciando todas essas palavras ruins, do mal, né? Para que eu vim nesse mundo? Não, você veio nesse mundo para amar. E quando você ama, você é amado. De que forma? Por Deus. Você quer um amor maior do que Deus? Você se unir a Ele, dando o teu amor, dando o teu melhor, e você vivendo a tua graça sem querer recompensa, sem querer elogios, porque aquele que chora aqui será enxugado suas lágrimas lá no céu. São as bem-aventuranças, né? E aquele que é falado mal porque proclama o nome de Jesus, você vai receber tua glória. Então Jesus deixa bem certo para nós a maior graça da nossa vida, que é denunciar o pecado, renunciar ao mal, obediência a Deus, viver essa palavra que Deus fala aqui. Tu és o meu filho muito amado. Que Deus abençoe nosso dia. Rezemos logo após nosso sinal da cruz, um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.